Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que em um jantar ali tá todo mundo reunido. Quando o Cemal chega, é aí que a Henri ela vai começar a provocar todo mundo. Por sua vez, a Senri ela começa a dizer que todos estavam brigando ali naquela casa e que inclusive o Cemal estava dando uma ensabugada na Mug. Enquanto isso, a Mug estava tendo ali uma crise de nervos. Enquanto isso, a Oliá estava ali quebrando aquelas portas da mansão. Depois a Senri diz que não sabe o que foi que aconteceu, que a partir de agora todos estão demonstrando ali ser bons amigos, não é? Todo mundo ali fica em silêncio, mas muito incomodado com tudo que a boneca de milho ali está falando, até o Mehmet diz a ela que ela pare, que ela não venha começar com tudo isso. Ela pergunta a ele, questionando o Mehmet, como assim começar com o que todo mundo ali pode atuar da forma que quiser. Agora quando é ela tá errado, e começa com deboche com o Mehmet pedindo a ele desculpas. Ele fica olhando seriamente para ela e ela diz que não vai parar e que tudo que ela vai falar ali é apenas a verdade. Ela, por sua vez, depois vai pro lado do Atés e da Bahá e começa a provocar eles dois, dizendo que depois de tudo que ele, o Atés, fez contra a Bahá, se fosse com ela, com a Senri, jamais ela sentaria ali na mesa ao lado dele, nem muito menos permitir que ele fizesse isso. Sem dúvidas, se fosse o esposo dela, jamais ela permitiria isso. A Oliá olha para Bahá e também para o Atés, então o Atés ele começa a se irritar, olha para ele e pergunta o que é que ela está pensando ali em fazer. O Mehmet, por sua vez, também começa a se invocar, chama ali pela Senri e diz a ela que esse ali não é o momento ideal e nem o momento correto para vir falar da Nenri. Só que a Senri ela está ali preparada para confrontar todo mundo e diz ao Mehmet que sim, que para ela tá parecendo que aquele é o momento ideal para que ela possa falar tudo. Só que aí que a Senri ela vai inventar algo ali que vai deixar tanto o Atés e também a Bahá abalados quando ela abre a boca para dizer que antes que a Nenri ali fosse para a cidade de Pé Junto, ela estava grávida. O problema daquela casa ali, pessoal, é que todo mundo, quando a Senri fala, todo mundo passa a acreditar piamente em tudo que ela fala. Então eles ficam espantados logo depois que ela fala isso, até a Bahá olha para ela seriamente e pergunta o que foi que ela disse. O Mehmet fica também olhando seriamente para o lado do Atés e logo depois que a Bahá pergunta a ela o que foi que ela disse, então ela diz que ouviu ali tanto o Atés e também o homem ali conversando e que foi o investigador forense ali que descobriu isso e revelou para eles. A Bahá fica olhando para ela e a Senri ela começa a questionar a Bahá se ela não se importava com isso e a Bahá continua em silêncio e a Senri ela começa a provocar a Bahá dizendo que ela consegue entender que ela nem se preocupa com isso, dando em conta que a Nenri já foi para a cidade de Pé Junto, né? O Mehmet, querendo ou não, agora ele tá agindo como um bocó ali, essa mulher falando mesmo de coisa, ele fica apenas calado, escutando tudo, enquanto a Senri continua dizendo um monte de coisa com a Bahá, que logo depois que aconteceu tudo lá com a Nenri, ela simplesmente não se importou com nada e foi correr lá para os braços do Atés, enquanto a Nenri e seu filho iam para a cidade de Pé Junto. Então a Bahá come corda da Senri, olha para o Atés e começa a questionar ele, e ele tenta se defender e diz que não, que tudo isso é mentira, porque ele, no caso dele, ele nunca tocou na Nenri. Ela fica olhando para ele como se não quisesse acreditar no que o Atés está dizendo, prefere acreditar ali na Senri do que acreditar no Atés, e o Atés continua dizendo a ela que, por favor, que ela tem que acreditar nele, porque ele nunca tocou na Nenri. A Senri continua ali provocando o Atés, dizendo que o pior de tudo é que logo depois de tudo isso que aconteceu, ele ainda vem negar, mas que é claro, todo homem faz isso, não é? Ele fica olhando para ela e ela continua questionando ele, dizendo que todo homem é assim, sempre eles fazem as coisas e depois nega tudo o que tem feito. O Atés grita com ela e diz a ela que já basta. Só que o negócio é que a Bahá, a Senri já entrou na cabeça dela e ela começa a questionar o Atés, chamando o nome dele e perguntando como isso pode acontecer, e ele continua dizendo que isso é mentira, que isso não aconteceu, que ela tem que acreditar nele.
Só que ela continua perguntando a ele, questionando, parece que ele não tá nem falando ali, e ela continua dizendo a ele como pôde acontecer isso. Então a Senri diz que deixe-me explicar tudo como aconteceu. A Senri então começa a dizer que eles dois são jovens ali e que não conseguem entender por que toda essa surpresa ali. Ela começa a provocar barraco, com deboche, dizendo que tudo isso é muito sério e que ela apenas tem que compreender, né? Ela fica olhando para o Atés chorando, e o Atés fica até sem saber o que fazer, porque tudo que ele tem que fazer ele já fez, que foi tentar convencer ela para que ela acredite nele e não na Senri. Só que a Senri continua provocando a barra, aproveitando o momento que ela está com raiva do Atés, e ela continua dizendo a barra que para procriar basta apenas um homem e uma mulher. O Atés então ele se levanta revoltado, dando umas tapas naquela mesa, dizendo que já basta e que ele já não está mais aguentando isso. E enquanto isso você vê ali que a Senri, por dentro dela, ela fica comemorando porque aparentemente ela conseguiu o que ela queria, e o Atés continua dizendo que já basta, que ele já não está conseguindo mais ficar ali a todo tempo respondendo perguntas imbecis. Ela fica o tempo todo ali a barra chorando, e o Atés continua dizendo que ele já está cansado de ficar ali se defendendo constantemente para ela. A barra não fala nada, apenas chora, alimentando ali a maldade da Senri, e ele, o Atés, continua dizendo novamente que já basta, e diz a ela mais uma vez que ele nunca tocou na Nenri. Barra, ela fica calada, apenas chorando, e o Atés diz que se ela não quiser acreditar no que ele está dizendo, para ele agora ele não importa mais, e depois ele simplesmente sai, e ela, a barra, fica chorando, mas logo em seguida vai atrás dele. Logo depois que ela sai, tanto a Auliar fica olhando ali revoltada para o lado da Senri, também o Mermetes ele fica ali olhando para ela revoltada, mas fica ali, como eu disse a vocês no início, feito um bocó ali sem resolver logo essa situação. E enquanto ele não resolver a situação dele ali com a Senri, ele vai se lascar, porque ele vai terminar ali essa mulher destruindo toda a família dele, porque vocês perceberam que já era ruim aquela família. Depois que essa mulher entrou ali, as coisas pioraram ainda mais. Quando o Atés chega lá fora, revoltado, indo embora, a barra então chama pelo nome dele, e ele volta revoltado, segura nela ali e diz que ela nunca acredita em exatamente nada que ele diz, né? A barra, ela fica calada sem saber o que responder para ele, então ele começa a contar o que foi que aconteceu um pouco mais lá atrás, e fala que lá em Sinop tinha uma casa de detenção, e foi lá que ele ficou depois do coma que ele estava por muitos anos ali, e todo o tempo que ele ficava, o pensamento dele era só pensando nela. Ela fica calada, apenas olhando para ele, e ele continua dizendo a ela que todo esse tempo ele ficava ali pensando em estar ao lado dela. Só apenas isso ele fazia, pensando em estar sempre ali ao lado dela. Ele continua respondendo a barra, dizendo a ela que tudo que ele fez foi para que o Kenan também não fizesse nenhum tipo de mal contra ela, e que ela tem que entender que não foi só ela que ficou presa ali durante todo aquele tempo, não foi só ela que perdeu esses 5 anos da vida dela, mas ele também passou pela mesma situação. Ele continua dizendo a barra que está calada ali, mas chorando, que todo o tempo aí que ele perdeu, ele ficou ali, acordava, dormia, pensando que o Kenan poderia fazer qualquer tipo de mal contra ela. Ela fica calada, e ele continua dizendo que a Nenri morreu por culpa dele. Sim, aconteceu isso, e que ele enganou ela também. Ele confessa que isso aconteceu. Ele pega no rosto dela e diz que, porém, essa situação que a Senri contou ali é tudo mentira, porque jamais ele tocou na Nenri. Ela fica calada, e ele continua dizendo que jamais ele tocou nela, e isso nunca aconteceu. Ela fica calada, e ele diz que mesmo assim, depois de ele falar tudo isso, novamente ela não consegue de forma nenhuma acreditar nele. Barra continua em silêncio, comeu sardinha ali, não sabe de nadinha, e ele continua dizendo que não acredita nele, mas acredita em todos eles lá, né? Então vá lá e fique com todos eles. Antes dele sair, ele diz que ande Barra e continue ali duvidando dele como sempre. Depois ele sai e deixa ela nesse momento sem saber o que fazer.